Bom dia. Bom dia a todos, todas. Com muita alegria estamos aqui reunidos neste mês de início da primavera para o nosso terceiro encontro do Casa das Letras. Casa das Letras é um programa, uma iniciativa da Quixote Mais Do Editoras Associadas, em parceria com o Casa, que é esse espaço tão bacana, tão acolhedor, né, em que estamos. Uma tentativa de aproximar o autor de seu leitor e incentivar não só a criação literária, mas a troca também acerca dos livros. Então, quero agradecer a todos pela presença aqui hoje, desejar uma boa conversa. Hoje nós estamos recebendo a autora Ana Cecília Carvalho, que é uma autora muito querida na editora. Nós temos grande apreço e admiração pela Ana. Então, quero agradecê-la, Lisley, né, por nos ter feito essa aproximação, né, essa introdução. A professora Lisley é conselheira da editora. Obrigada, né, Ana? E obrigada a todos, Alencar, por estar aqui hoje, Pati, todos do Casa. Eu vou ler um pouquinho de quem é a Ana para vocês. Ana Cecília Carvalho é escritora e psicanalista, natural de Belo Horizonte, e vive com seu marido, Hal Rams, em Austin, nos Estados Unidos. Finalista do Prêmio Jabuti em 1993, na categoria Contos, recebeu o Prêmio Brasília de Literatura em 1991 e por 2 vezes, em 1975 e 1985, o Prêmio Cidade de Belo Horizonte. É autora de, entre outros, A Poética do Suicídio em Sylvia Plath, da editora UFMG, o livro Neurótico de Receitas, da editora Oficina de Arte e Prosa, que nós temos hoje aqui, é um livro muito legal, gosto muito, e Uma Mulher, Outra Mulher, editora Lê, e o livro de registros, da editora Interlivros. Hoje a Ana vai contar um pouquinho pra gente sobre o seu último livro, publicado pela Quixote Mais Do, Os Mesmos e os Outros, o livro dos ex. Bem-vinda, Ana. Só para introduzir, então, a nossa conversa, eu vou ler uma citação do Arnold Lance Strong, que a Ana cita. Dizem que podemos seguir e que o limite está longe. Mas não, o limite é agora. A palavra não pode nos salvar. Ana, conta um pouquinho pra gente do contexto desse livro, Os Mesmos e os Outros. E, como bem disse a professora Lisley no seu texto da orelha do livro, da introdução, os contos de Ana Cecília Carvalho prendem a todos numa armadilha, em desafios dos quais é preciso dizer não é possível se safar. A procura incessante da poesia da vida
o reconhecimento de que a onipotência é uma fantasia e, em meio a escombros, a aprendizagem contínua, obstinada e tenaz do exercício de conviver consigo e com o outro. São apenas alguns dos temas, né, que a Ana nos traz. Bom, Ana, então com você a palavra. Muito obrigada, Luciana. Obrigada a todos, bom dia. Eu agradeço especialmente ao pessoal que está aqui da editora, Tásia Alencar, Cláudia Lutar, está no lançamento do livro da Vera Casanova, no mesmo horário. Luciana, muito obrigada. Agradeço a presença de Lisley. Daqui a pouco eu vou falar da importância que a Lisley teve nesse livro, continua tendo. Todo mundo que está aqui deixando os afazeres do sábado para vir nesse dia chuvoso aqui para Nova Lima. Então, isso para mim tem um sentido muito especial. Obrigada mesmo. Para falar desse livro, dificílimo falar depois que ele já está pronto. Tem que voltar a ele. Vou contar para vocês uma coisa engraçada, que é o fato de que depois de que os nossos amigos em Austin insistiram muito, o meu marido Hall fez uma tradução desse livro. Não que eu tenha a menor esperança de que ele seja publicado nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar de língua inglesa, mas é porque, o Hall se animou a fazer a tradução e eu pensei assim, bom, não custa nada, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E o pobre coitado sofreu horrores para tentar não limitar em determinados trechos o campo semântico que é aberto pela língua portuguesa de uma maneira diferente do que é aberto pela língua inglesa. Então eu fui, depois que ele terminou a tradução, ele insistiu muito que eu sentasse com ele, afinal de contas a tradução está pronta, me deu muito trabalho, e eu sempre adiando, coisa que eu não costumo fazer, não adio tarefas, mas essa eu adiei quanto eu pude. Então eu comecei a revisar junto com ele, ele lendo em voz alta em inglês, eu lendo a tradução dele em português com o livro do lado, e fui obrigada então a entrar em contato com a mesma atmosfera emocional, se é que eu posso dizer assim, daquilo que me fez escrever esse livro. Então eu entendi o que eu estava evitando, era realmente tomar contato de novo com essas correntes, né, da motivação que andam na cabeça da gente antes de começar a escrever. E era disso que eu estava fugindo, eu não queria saber disso mais, chega, né? Já escrevi e pronto. Então, na tradução, eu fui obrigada, na revisão da tradução, eu fui obrigada a entrar em contato com isso de novo. Então, Lúcia me pergunta, né, o que esse livro tem a ver. O ano é 2015, um ano especialmente difícil, do ponto de vista pessoal. Foi um ano que eu perdi o meu pai, e meses depois o meu cachorro, Francisco, morreu nas minhas mãos. Então, a dor de uma perda se soma à outra. Em algum momento naquele ano eu já tinha começado a escrever a primeira versão, eu tive notícia do acidente, da catástrofe, o desastre ambiental causado pelo estouro da barragem Mariana, né, em Bento Rodrigues. Isso me tomou assim, de uma maneira muito doída, não só pelo que estava acabando de acontecer, mas pelo que eu imaginei ia acontecendo depois, imaginando que não haveria uma mobilização suficiente para conter os efeitos de um desastre ambiental incalculável. Então, essa sensação de horror que se somou às perdas, isso me compeliu a escrever sem que eu tivesse um planejamento
Em outras épocas da minha vida, eu também só fiquei sabendo das motivações que me levaram a escrever depois que eu parei para pensar. Ana Cecília, onde é que você estava com a cabeça quando você escreveu isso? Então é uma necessidade, eu já ouvi também de outros escritores, uma necessidade de dar sentido ao que não tem sentido, de colocar em palavras sentimentos ou experiências, vivências que de outro modo eu não teria acesso, a não ser pela forma escrita. Então, esse é o contexto assim, mais próximo da escrita desse livro, que foi feito de uma maneira meio compulsiva, sabe? Eu sentava à frente do computador e as histórias iam saindo. Quando quando eu consegui entender que eu tinha essa forma, essa primeira versão, do que eu ainda não imaginava que seria um livro, eram só histórias meio desconectadas. Por coincidência, Lisley veio passar um tempo com a gente em Austin. Ela foi receber um prêmio internacional no Instituto de Pesquisas Judaicas, na Universidade de Austin. Mais ou menos nessa época, né, Lisley? Então, você deve ter lido o rascunho da primeira versão. Nesse meio tempo, eu tinha mandado, eu só mandei depois que a Lisley falou: ó, que bacana isso aqui, tem uns problemas de revisão. E eu não sei se eu já tinha mandado para o Jaime Prado Gouveia ou se eu mandei depois que você deu o seu ok. Jaime dirige o Suplemento Literário, um grande amigo, velho amigo meu. E Jaime leu e fez coro com a Lisley sobre a qualidade do texto, as coisas que eles viram ali. Ele me disse que eu tinha escrito um livro belo e terrível. Jaime é assim, né? Fala desse jeito. E mesmo sem me perguntar, ele encaminhou os originais para 2 ou 3 editoras, de quem nós nunca mais ouvimos nada, nenhuma resposta, porque é muito desanimador. Mas ele torcia pela publicação, assim como a Lisley também. Né? Falou assim: tira esse livro da memória do computador e manda ele para o mundo. Assim. Então, teve uma resposta, eu estou cometendo uma imprecisão. Depois que o Jaime insistiu muito, com uma das pessoas com quem ele tinha contato, numa editora, alguns meses depois, essa pessoa falou assim: acho que eu me lembro vagamente do título desse livro. Você mandou? Acho que eu me lembro vagamente, mas olha, não me sinto autorizada para publicar coisas que não deem retorno financeiro imediato. E bye bye, estou indo para a China, algo assim, Vietnã, sei lá. Então isso foi desanimador. Mas nesse meio tempo, Lisley tinha voltado e ela imprimiu, né, Lisley? Sei lá que meio foi esse, você pôs na mão da Luciana, da Tase, da Cláudia, do Alencar, na editora Quixote, mais dor. E para minha surpresa e para minha alegria, vocês gostaram do livro. Então, de lá para cá foi se desenvolvendo esse contato assim, muito generoso da sua parte, da parte de vocês, com Lisley sempre do meu lado, e o livro, então, tomou o rumo que tem que tomar, né? além de mim. Então, eu estou te falando, assim, contando para vocês do contexto, da história, um pouco da história desse livro. E aconteceu uma coisa também que vale a pena mencionar, que talvez um pouco antes da gente sentar e realmente pensar na publicação, o Lino Albergaria leu o livro, e o Lino me disse que eu tinha um livro que podia ser lido como um romance ou como um livro de contos, com as histórias separadas. Isso dependeria do pacto de leitura que o leitor se animasse a fazer. Isso por causa da recorrência dos personagens em algumas situações, um ou outro eixo comum,
que, né, organiza essas narrativas, essas histórias. Ele falou: você tem aí um livro que tem dois modos de ler. E pensamos, né, Lisli, de publicar as duas versões no mesmo, na mesma caixa, para o leitor ter ideia do processo de transformação de uma escrita para outra. Essa história acabou não vingando, porque eu falei: definitivamente o leitor vai ter uma indigestão aqui, vai ficar lendo isso. O interessante é você publicar, a meu ver, uma forma final, de tal modo que todas as coisas que se colocam na construção de um prédio, os andaimes, né, as coisas provisórias, são retiradas. No final, você nem imagina que aquilo tudo foi preciso fazer para que se erguesse um edifício, assim, uma edificação. Então, optamos pela versão em que, eu já tendo seguido as dicas do Lino, eu sublinhei, assim, enfatizei alguns elementos que se tornaram, então, importantes elos entre as histórias, né, desse livro, que tem esse título, Os Mesmos e os Outros, o livro dos ex. Muitas pessoas me perguntam sobre a nomeação, né, desses dois grupos que aparecem no pano de fundo das histórias, os mesmos e os outros. Se isso não haveria ali uma conotação, um certo olhar crítico sobre o momento político, social, não só no Brasil, mas no mundo. Outros enfatizam mais, chamam mais a atenção deles a ideia dos ex-parceiros, né? As coisas que a gente perde na vida. Então, eu sempre falo que fica a critério de cada um que lê. Assim, além do contexto e da necessidade que me fez escrever esse livro, eu não posso dizer ao certo, assim, cada um vai escolher a via que quiser, a partir do título e a partir dos personagens que tiver chamado a atenção, né, de cada um. Depois desse livro, que, para minha surpresa e alegria, entrou na segunda edição, eu tenho noção de que não é uma leitura exatamente fácil de fazer. Eu comecei a escrever um outro livro, já quase nas vésperas de vir para o Brasil em julho, e terminei de escrever aqui. É um livro menor, mas não menos denso do que esse. O título é Estranhezas. Se der tempo eu vou ler alguma coisa dele aqui também. E, de novo, minha alegria, vocês da Quixote Do gostaram dele. Assim. Então, a gente está pensando em trabalhar para lançá-lo, quem sabe, até meados do ano que vem. Esse outro livro, Estranhezas, me faz pensar que fala de um resto que eu não pude dizer nos mesmos e os outros. Não pude, não no sentido de não ter tido permissão, mas não cabia ali dizer ainda de certas coisas, né, de certos temas. Então, ficou por dizer esse resto. E então ele está organizado, dividido em algumas sessões temáticas, nesse novo livro, Estranhezas, no plural. Parece cacoete de psicanalista, né, do Unheimlichkeit, né, que é uma expressão comum na psicanálise, mas não é isso, não, é outra coisa. Depois desses dois livros, eu tenho a impressão que a minha escrita deve tirar férias de si mesma. Tem o que Virginia Woolf costumava dizer, assim, depois de livros carregados, muito carregados da experiência pessoal ou do olhar sobre coisas não exatamente fáceis, né, que ela via no mundo, ela alternava esses livros com uma escrita mais leve, escrita que ela chamava de livros de férias, ensaios, coisas mais amenas. Então, é possível que depois
desse, ou certamente depois desses 2 livros, eu vou me engajar num projeto de coisas mais leves. Eu prometi para minha filha que eu vou escrever um livro para minha netinha. Stella vai ser a personagem principal, é claro. O mundo gira em torno dela nesse momento. Então deve ser algo por aí, para retomar um projeto de escrita infanto-juvenil, né, que eu interrompi há muito tempo. Tem esse projeto e tem um outro que é a retomada da escrita a respeito daquilo que acontece em torno da mesa, que é o que me motivou no livro Neurótico de Receitas. Então, quando eu estava trabalhando com estranhezas, um dos eixos temáticos era a mesa, mas mesa não cabia no estranhezas, era um tema leve demais para ser abordado no estranhezas, mas deve ser o que eu vou fazer em seguida. Então, é isso, eu gostaria de ouvir as perguntas de vocês, para a gente poder, então, continuar esse bate-papo. Eu gostaria também só de passar pelo sumário dos mesmos e dos outros, tá? Só para a gente navegar um pouco nesse universo temático, né? Autor. Muito interessante, ela cita: a atitude de um homem o leva a alguns destinos, tal como será a sua vida. Esse é o epígrafe do David Lynch. A dissolvida, o concorrente, o avesso, Fidel. Fidel virou um pouco ícone dos mesmos e dos outros. Vou falar sobre ele. Esse livro ele veio de uma fotografia, depois a Ana pode contar a história, também foi bem significativo. Ela chegou na editora e falou: mas eu já tenho a capa do livro, eu faço questão. A Vida Nova, O Homem das Palavras de Água, O Prisioneiro, O Ex-Vizinho, A Entregadora de Sentido, Recordar é Viver, Lealdade, A Ex-Casa, Consuelo, Intermezzo, O Ex-Inocente, Máscaras, Ex-Amor, Para Agitar os Relógios, A Estação dos Escolhidos, Memória em 4 Enganos, Aqueles que Andam nas Nuvens, Mitzvah, Regulamentos e Quando as Palavras Falham. Então, deixa eu falar antes de ler a história do cachorro na fotografia da capa. Quando eu acabei de escrever esse livro, é um dos contos, ou uma das histórias, né, que você pode interligar, porque os personagens são recorrentes. Tem esse título, Fidel, a história de um cachorro. Aqui são 4 páginas e 3/4. Isso me ocuparia um tempo, sei lá, 5 minutos, 6 minutos para ler. Não sei se vocês vão ter paciência para escutar, mas eu estava lá no YouTube, no meu canal favorito, que é o canal do Pat Metheny, um guitarrista de quem eu sou fã, assim, de carteirinha. E eis que entra uma música que chama Don't Forget, e tem esse cachorro no vídeo, na abertura da música. E eu falei: meu Deus, esse aí é o Fidel. Olha o Fidel aí, né? E os comentários eram muito engraçados. Uma pessoa falou assim: tira esse cachorro da chuva, pelo amor de Deus, sabe assim? Vocês podem olhar lá, Don't Forget, vocês vão ver o Fidel lá. E aí eu saí igual uma doida para poder ver quem é que tinha os direitos autorais da reprodução dessa foto, porque eu pensei, se algum dia esse livro for publicado, tem que ser essa capa. Escrevi para a pessoa que tinha postado essa música e ele nunca me respondeu. Depois eu prestei atenção, ele já não postava coisa há muitos anos. Então eu pensei: nossa, vou ver que morreu, né? Então aí que não tem jeito mesmo.
E saí pesquisando no Google, nas imagens, cachorro debaixo da chuva, cachorro sob a chuva. E achei a foto do Fidel depois de dias e dias, eram centenas de milhares de páginas, de fotos, de imagens de cachorro sob a chuva. E estava o nome do fotógrafo lá, Jerry Lara, pequenininho, copyright dele. E fui pesquisar o Jerry Lara, quem é esse cara, e por coincidência ele mora a poucos quilômetros de Austin, né, uma cidade chamada San Antonio, onde ele é fotógrafo. Ele é fotógrafo de um jornal, o San Antonio Press, e procurei por ele no Facebook, não tinha, mandei uma mensagem para o jornal, e em segundos uma pessoa me respondeu, me pôs em contato com ele, muito amável. Ele disse que quem mexia com essas coisas de direito autoral das fotos dele era uma agência de publicidade, a Zuma Press, me pôs em contato com a Zuma Press, um funcionário muito gentil, com quem eu troquei uma correspondência até hoje, assim, a gente viramos amigas, a Florence. E então comprei os direitos de reprodução dessa foto por um preço que eu tenho noção, um preço simbólico. Ele ficou muito assim, comovido, interessado, especialmente a Florence, quando ela me perguntou: são mais de 55 mil exemplares? Porque se for o preço, né, outro, não, as edições do Brasil não chegam a tanto como outras edições. Então, eu adquiri os direitos de reprodução dessa foto na capa ou nos bookmarkers, né, nesses marcadores. No momento, para vocês terem uma ideia, ele está fotografando as famílias separadas na fronteira dos Estados Unidos com o México. É isso que ele faz. Na multidão, ele vê aquela pessoa que está assim, desgarrada, solitária, né, assim, triste. É isso que ele vê, lá do olho profundamente humano que ele tem. E ele me contou, então, nesse dia, uma história, porque ele viu que eu fiquei muito comovida com o que ele tinha me contado sobre esse cão, que ele fotografou depois de um daqueles furacões que costuma ter, né, no Texas. E era uma rua desolada, e esse cachorro estava lá com outros, e era um cachorro velho. Eu perguntei: será que tem chance dele estar vivo ainda? Essa foto foi tirada em 2007, 2008. E ele quase que ele fala assim: não, Ana, sem chance. Mas aí ele pensou bem e falou assim: não, olha, o cachorro, como os outros, foram recolhidos. Passou logo depois uma van né, de recolhimento de cães abandonados. Fica tranquila. Eu vi que ele inventou isso porque eu estava sendo muito mexida, né, com a desolação que realmente era a imagem do abandono. Então, se vocês me permitem, eu posso ler Fidel. Na epígrafe do Fidel tem uma frase de Lívia Garcia Rosa, que diz o seguinte: há sempre um cachorro latindo ao longe, protegendo a minha infância. Espalhadas sobre a sala de estar, as caixas da minha mudança agora se amontoavam, instalando a desordem num ambiente até então meticulosamente arrumado. Elaine tinha me avisado que me pouparia de sua presença. Tanto que quando cheguei com as caixas vazias no início da manhã, ela já tinha saído, me deixando livre para fazer a minha mudança. Combinamos que eu deixaria a cópia da chave sobre o vaso de plantas na entrada. Simples assim, sem mágoas, sem ressentimentos. Mas eu só não esperava encontrar o nosso cachorro, Fidel. Tomei por certo que Elaine, mesmo sob a chuva, aproveitando a suspensão dos ataques, o levaria para um passeio enquanto eu estivesse ocupado com a mudança, a fim de poupá-lo da coisa toda, apegado que ele sempre foi a mim. Aproximei-me dele, mas Fidel virou a cabeça, me impedindo de tocá-lo.
Está bem, Fidel, daqui a pouco falo com você. Agora preciso embalar minhas coisas. Em menos de uma hora, coloquei tudo nas caixas de papelão. Roupas, a velha guitarra sem cordas que jamais consegui aprender a tocar, os troféus do time de basquete, o notebook, álbuns de fotografia da minha família, alguns quadros, discos, as pequenas esculturas da época em que eu pensava que me dedicaria apenas à arte. Separei também alguns móveis que, como combinei com Elaine, ficariam comigo. Não era muita coisa, mas não cabiam no meu carro, que era pequeno demais. Então sentei-me para esperar o carreto. A chuva caía mais forte. Fidel continuava a me evitar. Notei que a vasilha de ração, que costumava estar vazia àquela hora da manhã, estava cheia. Ele não tinha tocado na comida. Fui até a geladeira, de onde busquei uma fatia de presunto que ele nunca recusava, mas ele não deu a mínima quando eu ofereci. Continuava a me evitar, quando eu tentava acariciar seu pelo. Pior, numa clara demonstração de que estava magoado comigo, saiu da sala e foi se deitar na lavanderia. Fui atrás dele. Fidel, eu disse, vamos lá, rapaz. Você precisa entender que... Eu me peguei dizendo. Mas Fidel me deixou falando sozinho. Virou de costas para mim, ignorando-me por completo. Daí a pouco notei que ele parecia dormir, o focinho escondido entre as duas patas dianteiras. Voltei para a sala, sentindo-me desolado e impotente. Eu hesitara muito em ter um cachorro, certo de que eu não suportaria a dor de perder um cão ao qual tivesse me afeiçoado, tal como aconteceu tantas vezes na minha infância. Embora Fidel tivesse sido um presente que eu dei a Elaine no primeiro aniversário de casamento, logo ficou claro que ele tinha me escolhido para ser o alfa, assim que eu o trouxe do abrigo de adoção. Sempre que eu me encontrava em casa, era comigo que ele ficava. No quarto, na hora de dormir, era do meu lado que ele permanecia, deitado sobre o seu pequeno cobertor. Fidel nada pedia. Parecia perfeitamente feliz tendo a minha companhia. Eu cuidava para que a sua vasilha de comida e de água estivessem sempre renovadas. Também saía sempre com ele em longas caminhadas no parque, sob a chuva, isto quando as sirenes não tinham soado, avisando sobre um possível ataque de uma das facções. E, é claro, conversávamos. Quer dizer, eu falava, ele ouvia, sempre atento, suas orelhas pontudas reagindo à menor mudança de inflexão, captando tonalidades do meu humor que eu mesmo não tinha percebido. Não tinha como eu me sentir só, tendo a companhia de Fidel. Não apenas porque estava sempre ao meu lado, mas porque ele demonstrava o quanto me apreciava, ao contrário do deserto afetivo que aos poucos foi se instalando entre Elaine e eu. No início do nosso casamento, ainda apaixonado, não notei o quanto ela era desligada, sem parecer se importar com a minha presença, sem dar a menor indicação de reconhecer que eu podia estar cansado, entristecido, alegre, excitado ou frustrado. Alheia, sempre debruçada em seu tricô, ela manejava as agulhas sem parar. De vez em quando erguia a cabeça na minha direção, quando eu falava alguma coisa em um tom mais alto, mas não parecia me ver ou me ouvir de fato. No final, aconteceu mais uma vez eu ter saído de casa durante 2 dias inteiros para ficar na companhia de alguma outra mulher. Quando voltava dessas escapadas, Elaine dizia: "Bom dia, Lucas, dormiu bem?" Pasmo, nessas ocasiões, eu constatava que ela não havia sequer notado que eu tinha me ausentado, nem ao menos suspeitava que eu a estava traindo. Ou se percebia, não se importava. Quanto a Fidel, entre magoado com a minha ausência e feliz por me ver de volta, sempre latia alto, num tom indignado, como se estivesse protestando, querendo saber por que eu tinha deixado. Comecei a pensar no quanto eu me sentia só no meu casamento com Elaine e tentei falar sobre isso com ela. Elaine, eu dizia,
Sinto como se eu não tivesse nenhuma importância para você. Como não tem, Lucas? Ela retrucava, interrompendo o tricô. Você é a pessoa mais importante para mim. E logo voltava a tricotar, meneando a cabeça. Você diz cada coisa, murmurava. Deprimido, eu afundava a cabeça no trabalho, nos relatórios que passei a trazer do escritório para me ocupar nas horas de descanso. Mais ou menos no início do 2º ano de casamento, comecei a sofrer uma enxaqueca terrível, para a qual os médicos não encontravam nenhuma causa. Isso foi antes que o conflito entre as facções piorasse, na época em que os mesmos e os outros ainda não usavam cores diferentes para se diferenciarem. Feitos todos os exames, que afastaram definitivamente as hipóteses mais sombrias, os neurologistas sugeriam que eu fizesse uma psicoterapia. Antes, tirei umas semanas de férias e fui para o sítio de um amigo, sem Elaine, mas levei Fidel. Uma vez no sítio, percebi surpreso que a enxaqueca tinha desaparecido. Que alívio era não sentir a dor perfurante na minha cabeça. Segundo a interpretação que consegui construir com a doutora Beatriz, a minha analista, a enxaqueca era uma reação à solidão que eu senti na presença de Elaine. Você descreve uma mulher que não consegue se ligar aos outros, disse Beatriz. Ela sempre foi assim? De fato, Elaine sempre foi assim. Sem amigos, sem muitos interesses, sempre fechada em si mesma. Ainda criança, perder os pais em um acidente que, ao que parece, aconteceu durante um ataque feito por uma das facções. Fora criada por um tio que morreu um pouco antes de nos conhecermos. Como eu disse à doutora Beatriz, apaixonei-me por sua beleza. No dia em que fui à sua casa para comprar, a pedido da minha prima Silvana, um piano que ela havia anunciado. Não vi o vazio afetivo que Elaine escondia. Uma noite, quando Elaine tricotava, sentada na frente da televisão, pediu o divórcio. Ela não desviou o olhar do tricô e disse apenas, tudo bem, eu lhe darei o divórcio, Lucas, mas deixe o Fidel comigo. Concordei, meu coração doeu apertado. Deixar Elaine não era difícil, mas largar Fidel para trás, ali já era uma outra história. Demorei alguns dias para me acostumar com a ideia de não vê-lo mais. Aos poucos fui ficando cada vez menos tempo com ele, tentando me desapegar. Ele percebeu a mudança nas minhas maneiras e depois de passar alguns dias fazendo exigências de todo tipo, foi se desinteressando de mim. Quando eu voltava do trabalho, ele se refugiava na área de serviço, como a me evitar. Como Elaine e eu passamos a dormir em quartos separados, enquanto eu procurava um apartamento na cidade para onde eu iria me mudar, notei que Fidel deixou de me acompanhar na hora de dormir. Seu cobertor permanecia vazio à noite. De manhã, quando eu acordava, via que ele tinha dormido em algum lugar na sala ou até mesmo na cozinha. Ao me ver, desviava o olhar. Compreendi então que Fidel estava se preparando para se separar de mim. O carreto chegou com atraso no final da manhã. A chuva caía ainda, mas menos forte. Não vi Fidel em nenhum momento enquanto ajudava os rapazes a levarem as caixas para a pequena caminhonete. Eles tinham pressa. Tinham sido avisados que os ataques por terra logo iriam recomeçar. Quando voltei para trancar a porta e deixar a chave debaixo do vaso de planta, notei que Fidel olhou rapidamente na minha direção. Em seguida, virou de costas para mim. Meu ex-cão. Então, os bichos me interessam muito. Em Estranhezas tem uma sessão só sobre os bichos. Costumo dizer que eles são tão melhores que muitos que se dizem humanos. Primeiro ponto aí, que é o Sovino,
me chamou muita atenção, gostei muito dele, me identifiquei. Para minha surpresa, quando eu fui conversar com outras pessoas que tinham lido o livro, elas comentaram sobre o Sovina e ficaram surpresas, mas como você se identificou? Se eu também me identifiquei, etc. e tal. Eu lembro que eu comentei isso com vocês e falou assim, é porque nesse ponto tem um pouquinho de todo mundo. Então eu queria que você explicasse um pouco como é isso de escrever um conto com um pouquinho de todo mundo, que tanta gente se identifica ali. Não me lembro de ter falado isso não, tá? Mas isso acontece, né? O leitor costuma se identificar com pedaços de certos personagens, não com ele inteiro, mas com pedaços. Isso acontece também com os casos clínicos em psicanálise. Não está falando de mim, né, Michele, mas não sou eu. Então, desde o início você me falou que gostou desse conto, o Sovina, que foi o primeiro realmente que eu escrevi. Os contos seguem mais ou menos a ordem da escrita deles. Um ou outro eu mudei de lugar. Então, isso talvez tenha a ver com o que eu observo nas pessoas, sem saber que eu estou observando, e nem elas sabem também. Assim. E eu só fico sabendo disso quando eu vou escrever. Olha, era isso que eu estava pensando quando eu encontrei com essa pessoa, assim, olha só, com aquela outra, essa tem em comum com aquela outra. Puro cacoete de psicanalista, misturado com essa praga, né, que eu fiz de escrever. Então, tem isso, você se reconhece ali, algo de você, mas não é exatamente, né? Algo da essência do ser humano, se eu posso dizer isso, as reações comuns, né, as reações puramente humanas. Então, o livro fala isso, assim, são tipos. Uma conhecida minha diz, olha, esse é o livro dos tipos típicos. meu tipo inesquecível, lembram disso? Os anos, não sei se nasceram muito antes de mim. Tinha uma sessão no Reader's Digest que chamava-se Meu Tipo Inesquecível. Então, são tipos humanos, a maneira tipicamente humana de reagir a certas situações, né, que a gente traz consigo em certas situações e que tem a ver com a nossa história. A psicanalista se interessa por isso e isso não deixa de aparecer na minha escrita, embora eu tenha começado a escrever muito antes de me tornar psicanalista. Talvez a literatura tenha me levado na direção da psicanálise. Então eu fico contente que você ficou tão mobilizada por esse conto e se reconhece ali, ou reconhece situações que você viveu. Não, obviamente, não é claro, você não é a Sovina, não é isso, né? Mas você já teve contato com pessoas que te fizeram mal por causa do que eles retêm, né? Sabe-se lá por que razão. A Carol pergunta, nos seus contos, além dos personagens humanos, os não-humanos também se envolvem nos conflitos de abandono, tristeza, entre outros sentimentos. Para você, os animais também possuem esses desafetos sentimentais, ou afetos sentimentais de perda, insegurança e depressão? Sim. Né? Carol, sim. Carol é veterinária. Então, ela vive de perto, né? Assim, ela sabe que essas reações são lá, assim, por mais que alguns digam que a gente projeta neles, né, coisas que são... Você antropomorfiza os animais, né? E eu não tenho dúvida que eles têm reações, assim, de uma maneira espontânea, sincera, como são sinceros os animais, né? Então sim, esses personagens que não são humanos são tão humanos quanto nós, né? Nós que nos chamamos humanos. E eu preciso cuidar deles. Carol pergunta também, em suas histórias há fundamentos de psicanálise? Se existem, quais são os paradigmas
utilizados. Eu morro de medo dessa palavra paradigmas. Algumas histórias envolvem relatos de psicoterapia dos pacientes. Essa é uma pergunta que costumam me fazer. Se eu uso o material dos casos clínicos para compor ficção. E eu posso dizer que eu uso tudo quanto é coisa que me chama atenção, mas na hora eu não prestei muita atenção, não. Assim, não sabia que eu estava olhando, não sabia que eu estava, né, sendo mobilizado por aquilo. A escuta na situação clínica, ela é mais ou menos assim também. Você abre para acolher tudo o que é dito, especialmente o que não é dito. Se não for assim, não tem jeito de analisar ninguém. Você tem que se despojar das defesas e ouvir o que for. Daí a fazer uso desse material em ficção, aí já é uma outra história, né? Eu não poderia fazer isso por várias razões, mas sobretudo do ponto de vista ético, eu não posso fazer isso. E muito antes de me tornar psicanalista, como eu estava dizendo, eu já escrevia coisas mais ou menos desse jeito, sabe? Essa família de textos. Então, se a psicanálise me ajuda, ou sei lá, se ela entra aqui, entra desse modo, né? Porque eu, ao colocar em palavra, tomo consciência do que eu capto em todas as situações. Mas eu não faço uso deliberado, nem de jeito nenhum, do que me é dito na privacidade de uma sessão analítica. Eu espero ter respondido essa pergunta para a Carol. Primeiro, eu queria agradecer o convite para vir assistir esse bate-papo aqui com a Ana, obrigado, Ricardo, com o Luciano. E um prazer enorme conhecer você e seu livro. Eu amei sua escrita, achei muito legal. Eu não queria fazer uma pergunta, mas antes um comentário sobre o conto Fidel que você leu, que quando eu li, me bateu o que voltou a bater de novo na sua leitura, como que ele mexe profundamente com os sentimentos da gente, né? E veio ao fim da leitura aquela linda frase do Vinícius de Moraes na canção onde eu vi, que fala: o amor é a coisa mais triste quando se desfaz, né? Então, eu acho que o seu ponto tem esse lado pungente, assim, muito que a gente espera mesmo que um texto literário traga para a gente, assim, as emoções, né? Então, certamente, muito bonito. O que eu queria te perguntar é quanto ao processo da escrita, o seu processo de escrita. Os seus contos, os personagens vão se entrelaçando, as histórias se entrelaçam, né? E eu concordo muito com o que foi dito, assim, ele serve para ser lido tanto como contos, como também um romance, né? Então, no seu processo, você imaginou isso? Como que você fez para trançar, para tramar, né, a estrutura do livro? Você foi pensando em contos e viu que as histórias se entrelaçavam? Ou você foi fazendo isso propositadamente, entrelaçando essas histórias? Enfim, eu queria descobrir um pouquinho isso. Cecília, é só para apresentar aqui um pouquinho o Fábio, que pode vir a ser seu colega de editora também. O Fábio, conheço o Fábio há muito tempo, né? Ele é formado em História, hoje ele é mestre na Faculdade de Educação, né, e hoje é professor na FAI, né? Não, eu sou professor da rede municipal. Professor da rede municipal. E um grande leitor que eu conheço há anos, nesse período de livraria, e o Fábio hoje está com um livro com a gente, está em processo de ser editado em breve. Tá? Então, só para apresentar vocês dois dessa forma como colegas, possíveis colegas de editora, que vai nos honrar bastante. Um prazer, Fábio, que alegria ter você aqui, irmãos de editora. Uma casa editorial. Que bom, agradeço seu comentário generoso.
Então, fui escrevendo esses contos nessa primeira versão sem me dar conta da recorrência das situações e das figuras que circulam nas histórias. Lino, que você tem no início, falou, você tem aqui, torna isso mais claro, porque as histórias, elas acontecem em torno de pelo menos 2 eixos comuns, e os personagens eles vão reaparecendo, eles vão trocando de nome. A troca de nomes é uma coisa que também foi ficando assim, impossível de ignorar, para no final uma pessoa me dizer, mas não importa a troca de nomes, é sempre o mesmo, os mesmos e os outros, né? Então, como eu falei, eu tinha 2 versões, uma versão em que as narrativas não eram tão interligadas e uma outra que podia ser lida, claro, dependendo da escolha do leitor, como um livro de contos, apesar da recorrência de certos personagens, não poderia ser lido como se fosse um romance, ou então como um romance meio desconstruído, né? Não tem princípio, meio e fim. A recorrência é sempre atual, né? Aliás, eu bagunço um pouco a linha temporal desse livro, pura influência do David Lynch, sabe? Que é um diretor de cinema de quem eu sou assim, fã também, de carteirinha. Quem já viu o que ele faz, né? Bagunça qualquer pretensão de que a história tenha princípio, meio e fim. Então, tem isso, sabe, Flávia? Eu desisti no final de apresentar para os leitores, em geral, as 2 versões, né, num único, em 2 volumes, numa caixa, e optei por essa versão em que a recorrência aparece, esses certos temas agregam as histórias, mas ainda assim você pode ler como um romance ou como, se você quiser, você começa o livro de qualquer parte, como um livro de contos. Não sei se eu respondi tudo que você queria que eu falasse. Obrigada a você. Eu queria comentar primeiro, porque é o primeiro livro da Ana, que a Ana escritora, né? E o impacto para mim, sabe, porque nós somos colegas, a gente formou juntas na psicologia, né? Então eu conheço a Ana delicada, né? A Ana, assim, essa pessoa doce, com uma capacidade assim, de amor muito especial, né? E aí, quando eu fui lendo, eu falei, gente, que fantástico, porque a linguagem, né? Eu falei, mas a Ana? Então, assim, eu não sou, né? Não tenho o trânsito pela literatura, né? Por essas questões que vocês trazem da construção, mas primeiro eu queria falar dessa coisa incrível que foi ler, sabe? E começar a conhecer a escritora. Foi uma surpresa, assim, foi impactante, muito interessante, assim, de um lado. E de outro, tem um comentário, tem um assunto que me interessa na psicanálise, que eu acho que eu vou até retomar depois desse encontro que começa falando escritora e com esse livro. Quem fez o comentário de capa foi... Foi a Lisley. Aí a Lisley, ela fala no começo aqui histórias de perdas, de danos e de abandonos, sabe? E aí aconteceu uma coisa interessante nessa da educação, porque eu estou interessada em um tema que é perdas irreparáveis, que eu peguei de uma psicanalista de São Paulo, que é a Tânia Coelho, e fui trabalhar isso nas perdas irreparáveis das crianças, das periferias, e eu fiz um pequeno trabalho, que eu tive que interromper um abrigo de adolescentes,
E esse tema assim, de perdas irreparáveis, que eu acho o conceito ali. E aqui me colocou em contato, eu não li todos os contos ainda, sabe? Assim, das nossas perdas irreparáveis, as perdas irreparáveis de cada um de nós. Sabe? Então isso me emocionou, assim, enfim, essa forma de você trazer. Eu acho que você está falando das nossas perdas irreparáveis dentro desse percurso aí que aconteceu. E eu achei isso muito lindo, sabe? Ampliar essa da periferia para dentro da história de cada um de nós. Então, é um comentário, não estou com. Se quiser comentar alguma coisa, ou desse impacto da Ana, minha colega querida, e a Ana escritora, sabe? Assim, eu achei lindo esse acontecimento, tá? Que eu não sei, vocês que são escritores podem talvez falar disso, né? E um pouco a respeito dessa coisa boa para mim, que foi a ampliação das perdas irreparáveis, sabe? Da uma aceitação, essa coisa da humanização. Alguém falou que personagens humanos traz humano, traz cada um de nós. Assim, sabe? É isso. Obrigada, Simone. Obrigada que você veio aqui da nossa turma, né? Você não é a única da psicologia, da nossa turma, e do departamento de psicologia, onde eu lecionei 30 e lá vai pedrada, que sabe que eu escrevo. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, uma pessoa falava comigo assim, lá nos corredores da Fafiche. Mas você sabe que você tem uma autora que é sua xará? Tem uma paciente uma vez viu a minha foto na capa de um livro e ela ficou muito impressionada, né? Porque ela comprou o livro. Olha, gente, é o mesmo nome da minha analista. E na foto elas até parecem. Uma negação, assim, né? Que, claro, que ler o tipo de coisa que estava naquele livro, uma mulher, outra mulher, assim, punha ela em perigo, né? Nossa, minha analista é doida varrida. Então, isso não é assim, raro de acontecer. Eu optei depois de não ficar falando assim, para o pessoal da área. Então, muita gente não sabe, é minha culpa mesmo eu não falar, né? Que era a mesma pessoa. Quase foi de novo. Pois é. Então era isso. Senão tem uma xará sua no campo da literatura. Mas ainda bem que não é você, porque as coisas que ela escreve depõem contra nós. As perdas irreparáveis, né, Lisley? Assim, o que seria de mim se não fosse o que a Lisley muitas vezes iluminou nesse texto, assim, nas nossas conversas e na generosidade dela em me incentivar a publicar. A ideia de perda está contida no subtítulo, esse, né? O que você perdeu, o que foi. E que a gente, querendo ou não, passa a fazer parte de nós. Se há algo irreparável numa perda, né, Simone? É verdade, a gente sabe disso. Assim, nada vai jamais ocupar aquilo que ficou vazio, né, pela ausência daquilo que você perdeu. Uma posição, uma pessoa, um objeto, um animal. Mas, felizmente, existe um movimento restaurador importante dentro de cada um de nós, que é a maneira como nós de um dia, de uma maneira ou de outra, acabamos por nos identificar com aquilo que nós perdemos. Então, é como se perdemos essa coisa, essa pessoa, essa posição, esse ideal na realidade, mas ele passa a ser fotografado, né, por dentro, para dentro, e nós nos identificamos com isso. A identificação nos salva, muitas vezes.
Agora, eu tenho dentro de mim, como se fosse eu, né? Então, é irreparável no sentido da realidade, realmente não tem como, e só nos resta, de fato, fazer o luto daquilo que a gente perde. Inclusive, nós mesmos, né? No dia que nós fomos e no dia que o tempo passa, nós nos tornamos uma outra coisa. Mas o quanto pode ser resgatado pela lembrança, pela identificação. E nós nos tornamos assim, esse volume grande de memórias, né? de traços de identificação. Isso aparece na escrita de alguma maneira. Eu tenho um amigo assim, que é escritor também, que eu gosto muito e que, felizmente, ele me selecionou para dividir algumas... Eu fiquei vendo a relação de vocês duas, então antes de publicar algum livro, ele sempre me convida, assim, numa hora que ele acha que está na hora de... E ele já relatou várias vezes que pessoas próximas a eles, familiares, assim, tendem a... Porque, de fato, a gente se reconhece com fragmentos de personagens, ou mesmo com o personagem especificamente, né? E as pessoas vêm a ele muitas vezes e falam assim, não, mas então fulano sou eu, né? E aí eu fiquei pensando no seu caso, dessa coisa de ter paciente. Já aconteceu de algum paciente descobrir a escritora em você e achar que, de alguma forma, ele estava... Partes dele foram utilizadas na construção de algum personagem ou de algum livro, não sei. Isso passa pela cabeça daqueles que tomam conhecimento, né, da minha obra de ficção. E isso é material para trabalhar. Em psicanálise, tudo se aproveita. Eu não posso desqualificar, né, desmentir o que eles acabam descobrindo, mas é importantíssimo dar oportunidade para que as pessoas possam dizer o que repercutiu neles, o que foi para ele ter descoberto, não só o fato de que eu escrevo ficção, mas olha, você está escrevendo sobre uma situação aqui que eu já vivi, mas eu escolhi nunca te contar, mas como é que você ficou sabendo, sabe? Mas sou eu, mas não sou eu, assim, tem muito isso e, como eu disse, tudo serve para poder ampliar o mundo de escolhas desse paciente. Mais ou menos isso, a gente podia ficar falando uma hora, mas a gente já saiu do campo da literatura e entrar no campo da psicanálise, que é uma chatice, assim, não vou mexer com isso aqui. Mas tudo serve para o escritor. Eu queria ler um pedacinho do Estranhezas, porque eu estava falando dos bichos, né? Se vocês me permitem, para vocês terem uma ideia, assim, bom, nos mesmos, os outros têm, como eu estava falando, essa recorrência de situações, tem a presença da chuva, né? Cai o tempo todo, assim, uma referência ao que está acontecendo no clima, né? Hoje. E tem essa luta entre dois grupos que você não vê, você só fica sabendo a bagunça que eles promovem na vida, né, do cidadão, assim, que meio que alheios ao que se passa, têm as suas vidas assim, alteradas, a sua rotina alterada por causa desses dois grupos, que na verdade, como o título alude, pouco se distinguem uns dos outros. E tem, além disso, um ou outro crime que acontece, a figura de um detetive, um investigador, que sempre chega atrasado, né? À toa que ele manca, então ele está sempre falho, sempre chega atrasado. Não consegue descobrir muita coisa, assim, mas ele consegue descobrir, já é suficiente. E é a figura central desse animal que, não sem razão,
tá na capa do livro e cuja imagem vai se apagando à medida que as páginas vão passando, né? Uma ideia da Diná, que fez a programação artística do livro. Os animais aparecem no Estranheza de algumas maneiras diferentes, mas especialmente na parte intitulada Bichos, mas eles já aparecem aqui num dos primeiros contos. Os contos são bem curtos, mas nem por isso um pouco densos, pelo contrário. Essa história chama O Foco das Coisas. O ônibus parou ao lado do quiosque, sob a sombra de um grande toldo, frágil proteção contra a tocha onipresente do sol. Os poucos passageiros que ainda restavam desceram, ansiosos para esticar as pernas depois de muitas horas espremidos no desconforto das poltronas. Irma esperou que todos saíssem do veículo e ficou um minuto retocando a maquiagem no pequeno espelho que retirou da bolsa. Depois levantou-se e dirigiu-se para a porta de saída, carregando consigo a máquina fotográfica e a garrafa de água mineral. O ar quente a deixou sufocada por um instante e ela instintivamente recuou. Desde o início da viagem, Irma vinha tentando fazer algumas fotos, pensando que isto talvez agradasse o editor da revista e, quem sabe, o fizesse aceitar o seu pedido de promoção. Irma sabia que ele gostava de flagrantes inusitados, desses que captam expressões emocionais para ressaltar o tema das reportagens. Contudo, à medida que a estrada avançava pelo deserto, começou a ficar mais difícil encontrar rostos que se prestassem ao que Irma estava procurando. A mesmice já estava começando a incomodar. 10 minutos, disse o motorista, estendendo a mão para ajudá-la a sair do ônibus. Hesitante, Irma segurou a mão dele e caminhou para debaixo do toldo. Os passageiros se serviam do que tinham conseguido comprar na pequena loja de conveniência instalada no quiosque. E, ao mesmo tempo em que, cansados, já não se interessavam em conversar uns com os outros. Um gato surgiu do fundo do quiosque e, atrás dele, um velho cego guiando-se com uma bengala. O gato parou diante de Irma e ficou olhando para ela, como se pedisse alguma coisa. Irma ajeitou a câmera e tirou uma foto dele, mesmo certa de que não serviria para nenhum dos seus propósitos. Em seguida, não viu mais o gato. Assustou-se quando o homem bateu com a bengala em seu ombro. "Você fez desaparecer o meu gato", ele disse em um tom de acusação. "Devolva o meu gato ou mando você para o deserto, de onde você não vai mais sair", o velho falou entre dentes. Entre assustada e irritada, Irma afastou-se do velho e caminhou para fora do quiosque, na intenção de entrar no ônibus e se livrar do embaraço. Da sua janela ainda viu o homem brandir a bengala no ar, enquanto o ônibus se afastava. Quando ela se animou a olhar a foto que tinha tirado, descobriu que não havia captado nada. Havia apenas um borrão escuro, movimento sem foco. Intrigada, mas também aliviada, Irma se recostou na poltrona, tentando descansar. De onde estava, tal como tinha sido desde o começo da viagem, Irma podia ver o rosto do motorista refletido no espelho retrovisor, sempre atento à estrada. Irma fechou os olhos por um minuto e não viu a face contraída do motorista quando ele levou a mão ao coração. A oportunidade para conversar. Eu saio daqui muito feliz. Muito obrigada mesmo.